da cidade e da cidadania, né? Uma vez que esse projeto de extensão, ele traz o direito à cidade como condição de cidadania, então refletir um pouco por essa dimensão, né? Então, primeiramente, né, eu acho que a gente pergunta o que é cidadania, né? O que é ser cidadão? Bom, simplificadamente, né, ser cidadão é ter direitos, né? Ter direitos civis, ter direitos políticos, ter direitos sociais, né? E um pouco aí no que a Mariana colocava agora, né, esses direitos se condensam na cidade, né? Daí que o direito à cidade, né, que condensa, né, direitos civis, políticos, sociais, ele é de muita complexidade, a luta pelo direito à cidade, né? E ele é o grande desafio do século XXI nesse mundo globalizado, urbanizado, né, organizado em grandes megacidades, né, por todo o planeta. Então, a luta pelo direito à cidade, eu diria que assim, é o grande desafio do século XXI. Ele tem uma história, né, importantíssima no século XX, mas se coloca como um desafio imenso nesse mundo urbanizado, nesse mundo favelizado, né, à medida que é a periferia do mundo que vai se urbanizando em larga escala, né, e que nos impõe uma luta tremenda que é pelo direito à cidade, né. Então, a cidadania, para ela se construir, ela pressupõe que a gente tem uma cidade digna para viver, né? Enquanto a gente não tiver uma cidade digna para viver, nós não teremos cidadania, né? Ser cidadão é ter direito à cidade, né? E ser cidadão, como já foi colocado aqui hoje, né? Ter consciência que tem direitos e também é super importante a consciência de que não tem direitos, né? Então, o entendimento da cidade, né, e a consciência de que não temos o direito à cidade, da gravidade disso é muito importante, né? E aí, ser cidadão é ser um indivíduo forte, que entende o mundo, portanto, e que entende a sua situação nesse mundo urbanizado, né? E não só do ponto de vista do indivíduo forte, mas também do ponto de vista da consciência coletiva, dos direitos e das resistências, né? E no Brasil, a gente pode se perguntar assim, a cidadania no Brasil, acho que por tudo que foi colocado hoje essa manhã, a gente responde rapidamente, não, né? E o que se passa, né? Nós estamos numa construção da cidadania, né? Que vem se dando à medida que o país vai sendo urbanizado, na luta pela cidade, né? Produzindo cidades, grandes cidades, e que passam a abrigar a maior parte da população, e à medida que a gente vai fazendo esse país urbanizado, a gente vai também lutando pela cidadania, construindo cidadania, né? O que nós falamos hoje, que o Brasil é um país muito moderno, o Brasil é um país que se modernizou, que acumulou, que acumula muita riqueza, mas essa riqueza está na mão de poucos, né? A terra está nas mãos de poucos, né? Seja no campo, seja na cidade. Então, esse é um país urbano que vivemos, que é moderno, né, mas que não é para todos, né? Então, esse país urbano que vivemos, né, essa modernização, que ela é feita, ela é conduzida para as grandes empresas, com o apoio do Estado, né, e que abandona, né, em detrimento da sociedade, né, e abandona grande parcela da sociedade. Essa modernização que se dá é uma modernização que exclui, portanto, né. Então, essa dimensão do processo, né, de construção das nossas cidades, né? Poucos têm acesso às modernizações na cidade, que nós falamos hoje bastante disso, né? Falta saneamento, por exemplo, na maioria das cidades brasileiras, para grande parcela das cidades brasileiras, né? Da sociedade brasileira, falta saneamento ainda hoje, né? E por isso a modernização, portanto, é excludente, exclui, expulsa, né, uma modernização que remove, né, que promove remoções, né? As nossas cidades são feitas constantemente de expulsões e de remoções, né, e abandonando o povo à própria sorte, né? Essa modernização que é feita em cima da extrema exploração do trabalhador, né? Isso se materializa na cidade, nos cortiços, nas favelas, nos conjuntos habitacionais distantes do centro, onde não se tem nada, nas ocupações, né? Então, uma modernização que se faz ao longo de um período também, né, pós a escravidão, né, que após a escravidão, os afro-brasileiros, negros, ficaram completamente abandonados pelo Estado, né. Então, nós temos aí um largo processo de modernização e de urbanização
nessas condições, produzindo essa cidade segregada, produzindo essa cidade cindida, né? Essa cidade que exclui, portanto, não tem cidadania, né? Sem acesso à terra, sem acesso ao trabalho, à educação. Os trabalhadores tiveram que arrumar o próprio caminho para construir a cidade, né? Seja nas favelas, nos cortiços, nos loteamentos, né? Nas ocupações, abrindo caminhos, abrindo ruas, improvisando técnicas, adaptando-se, né, uma adaptação constante e fazendo uma economia popular girar para garantir o hoje e o amanhã, né? Então, assim são nossas cidades, foram feitas, continuam sendo feitas, em meio a muitas dificuldades, né, em meio a muita escassez, carências, onde tudo falta. Então, tem sido uma longa luta, né, pelo direito à cidade, né? Um processo árduo por acesso, portanto, à terra, à habitação, à saúde, que vem de longa data, né? Por uma vida digna na cidade e que, ao longo do século passado, foram tomando, né, nesse processo de luta, a sociedade, os trabalhadores vão tomando consciência dos seus direitos, né, esses direitos que devem ser universais para todos, né? Então, é uma luta pela cidade, eu diria, mas é uma luta também pelo direito ao território, né? Quando eu reivindico, né, o acesso à saúde em meu bairro, eu estou reivindicando ao mesmo tempo um SUS mais forte para todo o país, né? Acho que essa é uma dimensão importante, né? Uma luta pelo direito à cidade é uma luta pelo direito ao território, né? Por uma sociedade mais justa, mais solidária, por uma nação fundada na solidariedade e não na exploração da pobreza, né? E não na exploração da pobreza e no abandono de crianças, de jovens, de idosos, né? Então, a gente pensa, né, em agir sobre uma fração do território, na cidade de Campinas, no bairro de Campinas, mas, ao mesmo tempo, a gente está pensando de maneira abrangente, a gente está pensando a nação por inteiro, né? A gente está pensando, ao mesmo tempo, um projeto de nação. Agir no Menino do Chorão, mas pensar, ao mesmo tempo, na situação das outras comunidades, né? Uma solução, portanto, plena de cidadania, né, ela deve ser pensada a partir dos lugares onde a gente vive e em conjunto com o corpo do país, né, com o corpo da federação. Acho que essa é uma questão importante para a gente discutir, né, ao longo aqui das nossas oficinas, né, e à medida que esse processo vai avançando, a cidadania vai, aos pouquinhos, se firmando, né? E uma vez que a cidadania se afirma um pouco mais, retroalimenta as lutas pelo direito à cidade. Por isso, nós estamos falando, né, do direito à cidade como condição de cidadania, né? Eu gostaria de trazer aqui, nessa minha fala, né, muitas das ideias que me inspiram, né, que me inspiram a pensar a cidade, né, para essa conversa aqui, que é um livro de um professor chamado Milton Santos, né? Milton Santos, que foi um grande geógrafo que faleceu há 20 anos, e um intelectual negro, importante intelectual negro brasileiro, latino-americano, né? E ele escreveu um livro chamado O Espaço do Cidadão, né? E nesse livro ele se pergunta, né? Há cidadãos nesse país? E ele vai dizer assim, né? Ele vai fazer a seguinte discussão. Ele fala: ora, as classes médias no Brasil, as classes médias urbanas no Brasil, elas decidiram não construir a cidadania, elas viraram as costas à cidadania, né? Decidiram não lutar pela cidadania, né? Porque a cidadania, em nenhum lugar do mundo, se faz sem lutas, né? Então, essas classes médias, elas decidiram ser consumidoras, ele vai dizer, né? Compram seu plano de saúde, compram o ensino privado, compram seus carros, né? Resolvem assim a sua mobilidade e se endividam muito, né? É uma classe média que vive endividada e que não luta por direitos universais para todos, que querem ter coisas e não lutam por um país solidário, e hoje vivem na sua anticidade, né, que são os condomínios, né. Então, o Milton Santos vai dizer, né, que são os trabalhadores na cidade, no campo, são os pobres que lutam por direitos, né, pela construção da cidadania, né, e que essa cidadania existente hoje é uma cidadania incompleta, e ele vai chamar essa cidadania de mutilada, né? Ele chama de cidadanias mutiladas, né? Que é o que existe no Brasil. Essas cidadanias são mutiladas nas oportunidades de empregos negadas, na remuneração desigual, na moradia, né? Em função de onde se localiza
né, o seu lugar de moradia, na mobilidade, né, que foi tão tratado aqui, que a Carol mostrou, né, com o vídeo, com a discussão. Então, as cidadanias, elas são historicamente mutiladas, né, e tem também, ele vai dizer, novos direitos, né, que envolvem, por exemplo, o direito à comunicação e à informação, e como esses novos direitos também, importantíssimos para construir, né, a cidadania, o direito à cidade e a cidadania, eles também são mutilados, né, essa é uma discussão importante, né, nas nossas cestas básicas, né, deveria ter acesso à banda larga, né, porque é crucial para se construir como sujeito forte hoje no mundo, né, para se construir um espaço mais democrático, né. Então, fala-se muito em fazer a inclusão digital hoje, né, mas a gente sabe da dificuldade que é acessar a internet desde a periferia das grandes cidades nossas, né. E aí o jovem que não tem acesso à internet, ele não consegue enviar seu currículo, e etc, etc, né. Então, nós estamos muito vulneráveis sem acessar a informação, né, sem construir e difundir nossa própria informação, né. Então, os movimentos hoje sociais se organizam em redes, mas se organizam em redes com muita dificuldade ainda, né. E também para se defender desse tsunami de fake news, né, somente com muita consciência de cidadania. Então, essa luta por novos direitos que está atrelada à luta pelo direito à cidade, que é a luta pelo direito à comunicação e direito à informação, né? E nós sabemos que as cidades se organizam, onde alguns têm acesso à informação e uma grande maioria não tem acesso à informação, às redes de informação, etc., e toda uma problemática que se desdobra daí, né? Então, as cidadanias são incompletas e são mutiladas, elas estão em construção, né? E a cidadania em construção implica uma visão da cidade, do território por inteiro, não é só uma luta por moradia, é luta por equipamentos, por serviços públicos, por poder usufruir da cidade, por realizar o encontro, por realizar a festa, a alegria de viver bem, né? E nesse sentido, ainda que a cidadania esteja consagrada nas leis, né, nós estamos longe de sua efetivação, que foi aqui hoje colocado, né? Porque para que seja efetivada é preciso que o território e a cidade sejam outros, né, que se organizem de tal modo que deixem de ser cidades segregadas, cidades das ausências, cidades da pobreza, né? Então, a possibilidade de ser mais ou menos cidadão, para a nossa discussão aqui hoje, ela vai depender do lugar em que você vive na cidade, né? E do lugar que a sua cidade está no território brasileiro, né? Ter uma boa escola pública, com bons livros, bons professores, acesso à internet em nosso bairro, vai fazer toda a diferença para as oportunidades que nossos filhos terão no futuro, né? Então, é imprescindível que a gente entenda como é o espaço urbano onde você vive, né, para que se abram, né, as perspectivas de construir a cidadania, porque dependendo de como o espaço se organiza, não se tem cidadania, né? Então, o direito à cidade, ele é também um horizonte, uma utopia que nos move para construir um futuro diferente para as próximas gerações, né? Daí que a gente olha, eu acho isso importante, né, o horizonte para caminhar, né? O direito à cidade, ele também é uma utopia, se coloca como uma utopia, como um horizonte para caminhar, né, onde a gente vai construindo e reconstruindo a cidade, vai construindo e reconstruindo a cidadania num processo cheio de avanços e recuos, né? Acho que isso é importante, isso foi muito marcado hoje, né? Que é um processo, né? Que é cheio de, ele é feito de avanços, ele é feito de recuos e de muitos conflitos, né? Então, há momentos muito importantes na história recente do Brasil para afirmar a cidadania, que condensam avanços, como foi falado aqui, a Constituinte de 88, a criação do SUS, o Estatuto da Cidade, e há momentos de recuos, né? Que eu acho que nós estamos justamente num momento de recuo nessa conjuntura crítica que nós estamos vivendo, né? Então, a gente tem que olhar essa perspectiva, né? Do direito à cidade como utopia, para a gente caminhar, para a gente lutar, e do direito como condição para a cidadania, uma cidadania plena, para a construção de uma sociedade brasileira mais justa, mais solidária, né? Para uma nação forte, né? Olhar dessa perspectiva e olhar da perspectiva que é um processo, né? Um processo histórico, né? E que nós temos que ter essa dimensão que envolve muito desafio e muita luta, né?
Então, para finalizar, né, eu diria que hoje, se a cidadania, né, se constrói nos grandes marcos legais, né, nas leis que firmam, né, os direitos, né, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação, a Constituinte, o Estatuto da Cidade, também a gente precisa olhar, me parece, a dimensão do quanto a cidadania está sendo construída no cotidiano, né? E eu acho que isso foi dito muito hoje aqui, né? A cidadania se constrói no cotidiano e no dia a dia, né? Nesse espaço que vai sendo construído da cidade pelos macroagentes econômicos, mas a cidade é construída pelos trabalhadores, né? No seu dia a dia, no seu cotidiano, né? E nesse fazer a cidade, nessas lutas todas, se está fazendo a construção, portanto, da cidadania, né? O Milton Santos também tinha um olhar muito atento, né, para os novos movimentos nas periferias das cidades brasileiras, né? E ele dizia, aí é um outro livro dele, que se titula Por uma Outra Globalização, ele dizia que a força da mudança viria desse novo movimento das periferias, né, das grandes cidades, né? E das grandes cidades brasileiras, e a gente vê isso, né, acontecendo nas periferias das grandes cidades brasileiras, né, esse grande movimento de transformação. A periferia hoje não é mais a periferia dos anos 70, não é mais a periferia dos anos 80, né, ela tem outras relações, outras dimensões, outros circuitos, novas lutas, novos agentes, né, e a vida comunitária que vai se reinventando, né, e outras formas de fazer a cidade, né, que é de baixo para cima, né, confrontando o mundo que exclui e embaralha o pensamento, né? Então, essa força que o Milton Santos chamava de força ascendente, né? Que vem do lugar, que vem do cotidiano, que vem das periferias, né? E que se faz na consciência da escassez, da pobreza, né? E na luta, né, que se articula, que é impressionante de ver o que se passa hoje nas periferias urbanas, né, em Campinas, em São Paulo, no Rio, em Salvador, né, em Belém, essas lutas da juventude, né, essas lutas das mulheres, as lutas das mulheres negras, né, das grandes lideranças, né, que hoje estão nas periferias, criando circuitos, criando informação, construindo uma informação, lutando por direitos, mas num plano que envolve, né, não só a luta clássica por direito à moradia, mas o direito à cultura, a cultura popular, o direito a expressar o saber popular, a difundir o saber popular, o direito a fazer arte, e etc, etc, né? Então, isso a gente chama de força do lugar, né? E é essencial para a construção de um novo momento da cidadania. A gente tem vários momentos de construção de cidadania no Brasil. Eu diria que esse é um momento novo, né? Que tem um jeito, uma cara, feições, sujeitos novos, né? Lutas novas, né? Muito fundada no saber popular, né? E na solidariedade, claro, né? Porque toda luta pelo direito à cidade, toda luta, né, pela cidadania é uma luta fundamentalmente pela solidariedade, por um Brasil mais justo, né? Uma sociedade solidária que a gente tem o desafio construir aí no futuro. Então é isso, gente. Obrigado. Desligado seu microfone.